Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Comportamento Humano nas Organizações. O tema da nossa aula de hoje será comunicação, né? Então, é bem interessante esse tema, que nesse momento que nós estamos vivenciando, nunca a comunicação se fez tão necessária e principalmente a boa comunicação. Nós vamos perceber ao longo desta aula e da outra, no qual nós falaremos de comunicação também, que a comunicação, ela, para ser uma comunicação eficaz e eficiente, ela precisa de alguns cuidados, tanto por parte do emissor quanto por parte do receptor, tá certo? O homem, ele é um homem loquens, ele é um homem da linguagem. Mas como será que o homem viveria sem a linguagem, sem essa comunicação? Porque através da linguagem, o homem constrói o seu mundo, suas relações, seu espaço por meio da linguagem. Podemos determinar que a linguagem ela é fundamental para que o homem ele possa estabelecer uma boa comunicação e dessa forma ser mais promissor naquilo que ele pretende fazer, o aprendizado. O homem, né, de acordo com o Benveniste, ele diz o seguinte: é um homem falante que encontramos no mundo, um homem que fala a outro homem, e a linguagem faz saber a definição mesma do homem. É importante a linguagem no processo de comunicação. É importante essa boa comunicação entre as pessoas, na relação interpessoal e também dentro das organizações, na comunicação organizacional, como nós veremos mais à frente. As pessoas, elas não vivem isoladas e nem são autossuficientes. Portanto, o processo de comunicação ele é necessário para que essa pessoa, para que esse indivíduo possa se fazer presente no meio social no qual ele está inserido. Elas se relacionam continuamente com outras pessoas ou com seus ambientes por meio da comunicação. Se você vai numa panificadora e você solicita o seu pão, você está estabelecendo uma comunicação com o balconista. Ao efetuar o pagamento, você está estabelecendo uma comunicação com o operador de caixa. Então, essas relações, elas são relações constantes. Em um ambiente altamente competitivo, as habilidades de comunicação têm sido cada vez mais valorizadas, tanto no que se refere às relações interpessoais, quanto às relações estabelecidas por clientes, fornecedores, sociedade e, portanto, podem representar a diferença entre o sucesso e o fracasso do trabalho. Imaginem nesse momento do qual nós estamos vivendo, né, o que ocorre com um profissional que não consegue estabelecer uma boa comunicação. Provavelmente esse profissional ele será demitido. Então compete a nós, né, desenvolvermos essas habilidades de comunicação para que nós possamos melhor atender os nossos clientes, fornecedores, né, a toda a gama social no qual nós estamos ali inseridos. A cada dia inverte-se mais em tecnologias de informação, né? Nós vivemos ali o chamado momento das TICs, né? Tecnologia da informação e comunicação. Isso tudo para poder encurtar distâncias. Como era a comunicação anteriormente? Para você se comunicar com um parente seu, por exemplo. Você escrevia uma carta, postava nos correios, depois de 1 mês, 2 meses, dependendo da distância, é que esse seu parente iria receber a carta, ele iria responder, e aí levaria mais 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, para que essa carta chegasse até sua mão, para que essa resposta chegasse até sua mão. E hoje? É de forma instantânea. As distâncias elas foram encurtadas
através das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. Então você manda um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, você faz uma ligação, você manda uma mensagem no Facebook, você manda um e-mail, você tem N alternativas para estabelecer essa comunicação para com outra pessoa, mesmo que ela esteja à distância. No entanto, continuamos com sérias dificuldades no processo de comunicação. Olha só que interessante. Apesar desse encurtamento de distância, dessa possibilidade de estabelecer comunicação para com o outro, nós enfrentamos uma grande dificuldade nos processos de comunicação. E por que nós enfrentamos essa dificuldade no processo de comunicação? Porque as pessoas, elas tendem a cair numa falha de interpretar uma determinada informação. Então, investe-se muito nas TICs, mas acaba não se investindo no ser humano. E como se daria esse investimento no ser humano? Através dos ambientes educacionais, os organizacionais, criando, né, cursos de treinamento, de relacionamentos interpessoais, para que o indivíduo também ele saiba como se portar no processo de comunicação. Você percebe, por exemplo, pelos famosos grupos de WhatsApp. Às vezes a pessoa escreve algo que se interpretam de uma forma e uma única pessoa interpreta de outra, e aí gera todo um atrito, toda uma briga, toda uma discussão. Aí o fulano que tinha interpretado correto já compra a briga com quem emitiu a mensagem. Então, o que acontece? Gera ali todo um conflito. Tá? Então, quando nós falamos, né, dessas dificuldades da comunicação, nós estamos referindo muito ao ser, a pessoa. Porque o meio, né, as TICs, são o meio pelo qual essa mensagem será transmitida. Tá? Então, são coisinhas aí que a gente precisa se alertar. Segundo Griffin e Moret, a comunicação é um processo no qual duas ou mais partes trocam informações e compartilham significados. E essa comunicação, ela existe pautada em determinados princípios. Né? Por que vai existir a comunicação? A comunicação, ela existe primeiro para estabelecer-se comunicação, ela vai existir por uma intencionalidade ou não, ou seja, qual é a minha intenção em estabelecer um processo comunicativo com vocês através dessa videoaula? É estar informando, é estar contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem de vocês no que tange a disciplina comportamento humano nas organizações. Então há uma intencionalidade, mas também existe aquela comunicação em que não há uma intencionalidade. Quando você de repente vai passando pela rua, passa um conhecido seu, oi fulano, fala. Eu apenas cumprimentei, né? Mas não há uma intencionalidade ali de abordar algo mais complexo. Tá? Alguns podem até dizer que não, mas a intencionalidade foi um processo de comunicação involuntária, porque é meu conhecido, mas em termos teóricos não seria isso. Tá? Essa comunicação também ela é de forma irreversível. Né? Então, a partir do momento que você estabeleceu uma comunicação, né, não tem como você cortar aquela comunicação. Hoje, algum pode dizer assim, mas eu posso apagar uma mensagem no WhatsApp, é uma comunicação. Ok, mas existem aí certos recursos que você consegue recuperar uma mensagem apagada no WhatsApp. Né? E essa comunicação também, né, um outro princípio importante dela, é que ela tem que ser uma comunicação não repetível. Ou seja, eu passei a informação, o ideal né, eu, enquanto emissor, emitir a mensagem ao receptor, pegar essa mensagem, decodificar, interpretar e dar um retorno por meio de uma resposta, se necessário. Se não, canalizar aquela informação que foi repassada para ele. E não eu ter que ficar repetindo a mesma informação, a mesma comunicação.
Por quê? Dentro do mundo organizacional, por exemplo, isso gera dinheiro, tempo é dinheiro. Tá? Então, essa comunicação também, um dos princípios dela é que ela seja não repetível. A comunicação é um instrumento de integração, de troca mútua e desenvolvimento entre pessoas em quaisquer atividades realizadas. Então, qualquer atividade que você realize, que estabeleça uma comunicação com outra pessoa, com um grupo de pessoas, você vai estar se integrando, você vai estar realizando trocas de informação, trocas de conhecimento, e desenvolvendo, né, com essas pessoas até mesmo atividades. Né? Você vai realizar uma atividade, ali você está também efetuando esse processo comunicativo. Em todo sistema de comunicação, a fonte comunicador, né, ou emissor, como eu posso chamar, fornece os sinais da mensagem. Tá? Pode ser a comunicação verbal, falada, escrita, né? Algum sinal eu vou estabelecer, né? Essas mensagens, elas serão então elas serão codificadas, né? Transformando-se em forma de canal primeiro, tá? Por exemplo, aqui o nosso canal é o vídeo. Então, eu estou codificando essa mensagem e através desse canal vou levar essa mensagem para vocês, que serão, nesse caso aqui, os receptores, que vão decodificar essa mensagem. Né? O que é que eu estou falando? O que é que eu quero repassar para vocês? Não podemos dizer que houve comunicação só porque enviamos a mensagem. Isso daí é um cuidado que nós temos que ter. Eu posso estar enviando esse vídeo, mas esse vídeo pode não estabelecer uma comunicação. Por quê? Porque para que haja essa comunicação eficaz, é preciso que haja compreensão do seu significado. Então vocês precisam receber essa mensagem que eu estou passando para vocês e compreender aquilo que realmente eu quero passar para vocês. A partir do momento em que há essa compreensão, eu posso dizer, portanto, que essa comunicação foi uma comunicação eficaz, tá certo? E como seria então, né, qual seria a diferença entre uma comunicação interpessoal e uma comunicação organizacional? A comunicação interpessoal é aquela comunicação entre duas pessoas. Né? Você encontra lá uma pessoa na rua, começa a conversar com ela, isso é uma comunicação interpessoal. Né? Ela pode ser face a face, ela pode ser por meio do WhatsApp, nas mensagens individuais. Então, são formas de comunicação interpessoal, né? Pode ser de forma oral, escrita e não verbal. Lembrando, comunicação interpessoal entre duas pessoas, né? De forma direta. Comunicação organizacional já é aquela que vai ocorrer entre diversos indivíduos ou grupos. E por que vai ocorrer essa comunicação organizacional? Qual é a função dela? Primeiro, estabelecer controle, né? Controlar o comportamento dos membros, né? Orientar, dar informações. Segundo, é o motivacional, né? Estabelecer o que deve ser feito, como o funcionário está saindo, o que pode ser melhorado. Né? A expressão emocional, manifestar sentimentos, uma vez que os grupos de trabalho são fontes de interação social e de comunicação. E também a informação, né? Fornecer informações permitindo a tomada de decisões. Então não se esqueça, as funções da comunicação dentro da organização são controle, motivação, expressão emocional e informação. Porém, o processo de comunicação ele funciona dentro de um sistema aberto e podem ocorrer alguns problemas nesse processo comunicativo dentro desse nosso canal. E quais seriam esses problemas? O primeiro e o maior de todos, sem dúvida, é o ruído. Por que o ruído? O ruído é uma perturbação indesejável. É algo que ocorre, é algo que vai acontecer, né, no momento daquela comunicação e que vai acabar alterando, né, de alguma forma essa mensagem transmitida. Isso eu chamo de ruído. Eu vou colocar uma imagem para vocês ao final dessa aula e eu quero que vocês analisem esses ruídos. Tá?
filtragem, né? Quando a comunicação ela é recebida em parte, ela existe, mas ela não é recebida por inteiro. Ela acabou sendo filtrada. De repente você só quer passar aquilo que lhe convém, aquilo que é de maior interesse para você, né? Então, geralmente, né, o emissor ele pode manipular algumas informações ou apenas querer comunicar aquilo que ele acha favorável. É quando eu recebo uma informação concreta e eu vou filtrar aquilo que eu quero passar para outro. E isso daí é o que a gente chama de filtragem. E o bloqueio é quando a comunicação ela não é captada e a comunicação ela é interrompida, né? Quando eu quero comunicar algo, né, o ponto A vai comunicar o ponto B, mas existe um bloqueio que porventura interrompe, né, essa comunicação e a mensagem acaba não chegando ao ponto B. Isso, claro, ruído, filtragem, bloqueio podem gerar conflitos, né, por não haver aí uma possibilidade de interpretação da mensagem que é recebida. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês. Eu quero que vocês analisem essa comunicação, que ela vai existir um pouco de ruído, de filtragem e até mesmo de bloqueio. Tenham todos uma boa aula e até a semana que vem, onde nós daremos continuidade nesse conteúdo de comunicação.